Olá, senhores, sejam muito bem-vindos ao Física na Rede. Com vocês, o professor Marcelo Martins. Na aula de hoje, faremos uma abordagem a respeito da equação de Bernoulli. Bem, pessoal, esta equação ela foi idealizada e demonstrada matematicamente pelo Daniel Bernoulli. Ele viveu entre 1700 a 1782 e ele se baseou na conservação da energia mecânica e o mesmo o aplicou para escoamento de fluido em dutos com diferentes níveis de velocidades. Para isso, ele também supôs que o fluido era considerado incompressível, não havia viscosidade e ele escoava em regime estacionário. Isso, então, para ter validade a conservação da energia mecânica, né, considerando que eu teria um fluido em escoamento por meio de um duto, onde não haveriam forças dissipativas sobre ele. E ele, então, encontrou uma equação resposta deste escoamento em termos da pressão, altura e velocidade. Então, essa equação, ela diz que a pressão no fluido mais a densidade, gravidade, altura, mais meio da densidade, velocidade ao quadrado, é uma constante, ou seja, essa soma de fatores de pressão dá uma constante. Isso significa dizer que se você fizer uma medição desses fatores no nível 1, você vai ter um mesmo valor desses fatores agregados em um outro nível 2. Então, isso me permite representar que a pressão no nível 1 mais a densidade, gravidade e altura no nível 1, mais a densidade, velocidade 1 ao quadrado sobre 2, é o mesmo que você efetuar esse somatório em um nível 2. Quem são os elementos aqui destacados? Gente, o P, ele simplesmente equivale à pressão no fluido. O μ, ele vai representar a densidade do fluido. O G significa a gravidade local onde está sendo realizada a medição. E o H é a altura no qual o fluido está escoando. Então, o μ a gente já viu que é a densidade e esse V ele simboliza a velocidade de escoamento do fluido. Então, os elementos aqui somados em um primeiro nível serão os mesmos elementos somados no segundo nível. E essa soma será uma constante. Vejamos agora algumas aplicações levando em conta esta equação que a gente acabou de tomar. Então, note que aqui eu tenho um duto onde há uma estricção. Eu vou chamar, então, aqui, de um ponto de medida A, um ponto de medida B e um ponto de medida C. E eu vou passar, então, aqui, uma linha imaginária, no qual eu vou estar chamando de nível de referência. E nesse nível de referência, eu pretendo aqui fazer a aplicação da equação de Bernoulli e mostrar por que a pressão na área onde eu tenho uma medição, né, B, aqui colocado, ela é menor do que a pressão medida em A, e a pressão medida em A está sendo mostrada que é a mesma pressão medida aqui em B. Ou seja, o que aqui está sendo mostrado é que a pressão em A ela é maior do que a pressão medida em B, e que a pressão em A é a mesma pressão medida lá em C. Mas por que isso acontece, gente? Aplicando a equação de Bernoulli, nós iremos adaptar o A e o B, conforme aqui está sendo demonstrado. Então, vai ficar aqui a pressão em A, mais a densidade, gravidade, a altura, né, no nível onde está sendo colocado o A, mais a densidade, velocidade A ao quadrado sobre 2, é a mesma que eu fizer o mesmo somatório em B. Logo, a pressão em B, mais a densidade, gravidade e altura de B,
mais a densidade, velocidade de B ao quadrado sobre 2. Note que a altura, tanto para A quanto para B, tomando como nível de referência, é o mesmo. Então, ou seja, não tem altura, diferença de altura entre o A e o B. Então, a altura do A vai ser 0, assim como a altura do B também é 0, certo? Estou medindo aqui nessa linha imaginária, então o nível de referência é 0. De forma que ficou a pressão em A mais a densidade, velocidade de A ao quadrado sobre 2 é igual à pressão em B mais a densidade, velocidade de B ao quadrado sobre 2. Como aqui sofreu uma restrição, a gente sabe que aonde a área ela é menor, a velocidade é maior. Isso então me permite avaliar que a velocidade em B é maior do que a velocidade em A. Então, note que a velocidade aqui de B, por ser maior do que a velocidade de A, me permite que, se eu tiver que manter essa igualdade, eu não posso ter a mesma pressão em A e em B. Então, como este lado está dando maior do que o primeiro, segundo lado dando maior do que o primeiro, para que se mantenha a igualdade, a pressão em A, ela agora tem que ser maior do que a pressão em B. De forma que, se a pressão em A for maior do que a pressão em B, para que se mantenha a igualdade, a velocidade de A realmente tem que ser menor do que a velocidade de B. Então, aqui mostrando matematicamente, por meio da equação de Bernoulli, que no qual, no ponto B, onde há um ponto de restrição, a velocidade lá é maior, o que vai acabar acarretando uma menor pressão de A, ou de B em relação a A. Então, por isso, a velocidade de B é maior do que a de A, e isso influencia de forma que a pressão em A acabou sendo menor do que a pressão em B. Então, note que o nível de A e o diâmetro de A comparado com C são os mesmos. Então, isso me permite realmente dizer que em C, a velocidade em C vai ser igual à velocidade em A, tá? Como a altura não há diferença em relação a A e C, então, essa altura vai ser 0 e, com isso, a pressão em A realmente tem que dar igual à pressão em C. Já no outro exemplo, eu tenho um tubo de mesmo diâmetro e eu quero comparar a pressão em A com a pressão em B. Então, tomando aqui o nível A e o nível B, note que A não há altura, já em B a altura é H. Porém, como o tubo ele tem mesmo diâmetro aqui, isso já me permite avaliar que a velocidade de A é igual à velocidade de B. Aplicando a equação de Bernoulli, eu tenho a pressão de A mais a densidade, gravidade e a altura de A, mais a densidade, velocidade de A ao quadrado sobre 2, é igual à mesma coisa para B. Pressão de B mais a densidade, gravidade e altura de B, mais a densidade, velocidade de B ao quadrado sobre 2. Então, note que a altura de A não existe, então a altura de A é 0, porém a altura de B, ele falou que vale H, que é o desnível de B em relação a A. A velocidade de A sendo igual à velocidade de B, esse termo no primeiro lado é igual ao termo no segundo. Então, o termo todo vai embora com o segundo, tá bom? Então, a equação, ela ficaria assim, pessoal, ó. A pressão de A é igual à pressão de B mais a densidade, gravidade e altura. Então, note que a pressão em A, ela já é maior do que a pressão em B, porque ela é, no fundo, a pressão em B mais um acréscimo, que é o μgH. Com isso, eu já posso avaliar direto que a pressão em A ela é maior do que a pressão no ponto B, tá? No qual o fluido está escoando. Então, ao comparar níveis diferentes, nós teremos maior pressão, isso considerando que nós temos o mesmo diâmetro, ok?
Então, nós teremos maior pressão no ponto que estiver localizado, tá, no próximo do nível de referência. Então, quanto mais próximo do nível de referência, maior vai ser a pressão aqui avaliada. Bem, continuando com a aplicação da própria equação de Bernoulli, nós temos aqui um exemplo onde um rapaz sopra por cima de um papel e o papel levanta. Mas por que o papel levanta aqui, pessoal? Ó, note que o fluxo de ar por cima do papel é maior do que o fluxo de ar abaixo do papel. E vimos há pouco, aonde a velocidade ela é maior, menor é a pressão, ó, tá? Então, comparando, aonde a velocidade ela é maior, menor naquele ponto será a pressão. Da mesma maneira, onde a velocidade é menor, maior teremos a pressão. Então, quando a gente compara o fluxo do ar, notamos então aqui que aqui seja o ponto 1 e abaixo do papel seja o 2. Então, note que a velocidade em 1 é maior do que a velocidade em 2. Então, a pressão sobre o papel na parte de cima é menor do que a pressão sobre o papel na parte de baixo. Então, nós temos que a pressão em 1 ela é menor do que a pressão em 2. E como tem uma diferença de pressão, aonde essa pressão ela vai ser maior, é para nessa mesma orientação aqui considerada, é que a força de sustentação ela vai acabar sendo originada. Ou seja, a pressão na parte de cima do papel é menor do que a pressão na parte de baixo do papel. E essa diferença de pressão origina uma força chamada de força de sustentação, que neste caso é orientada de baixo para cima. Então, por isso que o papel, então, quando se sopra pela parte de cima, ele tende a se mover para cima. Outro exemplo aqui mostrado está com relação a esse encerado que cobre a carroceria deste caminhão. Então, o caminhão parado, nós teríamos praticamente a mesma diferença de pressão, né, entre a parte externa e a parte interna. Mas quando o caminhão ele começa a se mover, o ar ele vai passar pela parte externa com a velocidade maior do que a velocidade do ar na parte interna. E isso vai permitir que haverá, então, neste caso, uma diferença de pressão entre a parte externa e a parte interna. Então, como a velocidade do ar pela parte externa, que eu chamei de 1, é maior do que a velocidade do ar dentro, tá, do encerado aqui, ó, do caminhão, isso vai permitir que a pressão em 1 seja menor do que a pressão em 2. E logo, o encerado tende a apresentar essa configuração, como se ele estivesse se enchendo aqui, ó, como se tivesse algum balão no seu interior. Então, a pressão aqui, ó, interna acaba sendo maior do que a pressão externa, o que permite, então, ele se inflar aqui, como está sendo mostrado. Então, isso, no fundo, é fruto da própria equação de Bernoulli, que se baseado, então, aqui, como a gente viu, no princípio de conservação da energia mecânica, permitiu uma análise entre a pressão e a velocidade de escoamento desse fluido. Bem, outro exemplo que é muito comum de ser percebido é o destelhamento de casas quando uma grande ventania passa por lá. Então, aqui eu tenho um vento, provavelmente um vento de chuva, passando sobre esse telhado, e quando ele passa sobre o telhado, não é o vento, basicamente, aqui, que leva o telhado, e ele é responsável por causar uma diferença de pressão entre a parte superior do telhado e a parte inferior do telhado. Observa o seguinte, ó, esse vento, quando ele passa por cima do telhado, ele tem, de certa forma, uma pressão externa. Porém, a velocidade na parte externa deste escoamento do ar é maior do que a velocidade do ar na parte interna. Isso, então, me permite afirmar
que a pressão exterior é menor do que a pressão no interior. E essa diferença de pressão é que provoca o destelhamento e faz então com que esse telhado seja, né, levado, igual como está sendo mostrado na primeira imagem. Então, aqui explicado o porquê ocorre o destelhamento quando uma grande ventilação proveniente do ar passa por cima do nosso telhado. Bem, um outro exemplo que nós temos da aplicação da equação de Bernoulli é a força de sustentação que permite a gente compreender o porquê do avião levantar voo e do porquê ele conseguir se manter, uma vez que ele apresenta uma grande massa, gente. O que basicamente acontece é que o escoamento do fluido por meio da asa dos aviões, que tem esse formato, acabam tendo o mesmo, ou seja, essas moléculas de ar que irão pela parte superior e pela parte inferior, chegam juntos aqui, ó, no final da asa. Porém, como o caminho é diferente, isso então me permite afirmar que a velocidade do ar que vai pela parte superior da asa é maior do que a velocidade do ar que vai pela parte inferior. Então, sendo a velocidade na parte superior maior do que a velocidade do ar na parte inferior, a pressão do ar na parte superior da asa é menor do que a pressão do ar na parte inferior. E é essa diferença de pressão que origina a força de sustentação. Então, devido a essa diferença de velocidade, que ocasiona a força de sustentação e que no levantar do voo, ela é maior do que o peso, permitindo então que o avião consiga decolar. Depois dele estar no ar, para que ele mantenha a mesma, né, condição de flutuação agora no ar, essa força de sustentação tem que se igualar ao peso para que ele se mantenha no mesmo nível. Porém, há duas forças atuantes, uma proveniente da turbina do avião, que é uma força de propulsão, e existe uma força de atrito, chamada de força de arrasto, que é dependente, tá, da própria velocidade, que aqui a gente está chamando de força de arrasto, que é uma força de resistência, tá bom? Então, aqui a gente também pode concluir que aonde a velocidade é maior, a pressão acaba sendo menor. Pessoal, um outro efeito muito interessante, que tem fundamentação na equação de Bernoulli, é o efeito Magnus. Note aí que o nosso coleguinha, quando ele arremessa a bola, ela apresenta essas curvaturas aí, ó. E também isso pode ser percebido, né, no jogo de futebol, quando se bate na bola e ela ganha determinada curva. Esse efeito, conhecido como efeito Magnus, ele é produzido por conta da rotação da bola, e a bola, ao ser, né, impulsionada para frente, essa bola então ela vai apresentar um giro, e esse giro me permite que o escoamento do ar que passe pelo lado da bola seja diferente do escoamento do ar que passe pelo outro lado. Ou seja, aqui nós temos a parte de cima da bola, que eu vou chamar de 1, e nós temos aqui a parte de cima da bola, chamada de 2. Então, como o escoamento se dá ao mesmo tempo que o ar passa pela parte de baixo, ele também passa pela parte de cima. Então, nós notamos que a diferença de velocidade do ar entre a parte de cima e a parte de baixo da bola, de forma que a velocidade na parte de cima é menor do que a velocidade na parte de baixo. Isso vai causar uma diferença de pressão, de forma que a pressão na parte superior será maior do que a pressão na parte inferior. E como a bola está sendo direcionada para a frente e com giro, isso então me permite ser originada uma força chamada de força Magnus, que é originada para baixo. Então, provavelmente essa bola deveria ser curvada pela parte
para baixo, tá? Igual como está sendo mostrado na imagem. Isso para que a gente consiga, então, entender que, baseado na equação de Bernoulli, comparando aí a velocidade e a pressão, notamos, então, que a bola acaba apresentando essa curvatura, pelo fato dela também apresentar uma determinada rotação. Bem, pessoal, vamos agora para os exercícios que serão baseados em tudo aquilo que a gente viu nesta aula. A primeira questão, que é uma questão que foi tirada da prova do Rita, diz o seguinte, ó: durante uma tempestade, Maria fecha as janelas do seu apartamento e houve um zumbido do vento lá fora. Subitamente, o vidro da janela se quebra. Considerando que o vento sopra tangencialmente a janela, o acidente pode ser melhor explicado pelo ou pela. Letra A, princípio de conservação da massa. Letra B, pela equação de Bernoulli. Letra C, pelo princípio de Arquimedes. Letra D, pelo princípio de Pascal. E letra E, pelo princípio de Steven. Pessoal, subitamente nós temos o seguinte: a velocidade do ar fora, vamos dizer aqui que é a parte de fora da casa, e aqui é a parte de dentro da casa, nós iremos perceber que a velocidade fora do ar é maior do que a velocidade dentro. Isso vai promover uma diferença de pressão na janela, de forma que a pressão fora do ar é menor do que a pressão dentro. E essa diferença de pressão ou vai fazer com que a janela trema, ou pode sim provocar, tá, a quebra da janela devido a ela ficar trepidando. Então, a força de sustentação vai acabar sendo originada fruto da diferença de velocidade que acarretou uma diferença de pressão. Tudo isso aqui que nós comentamos está baseado na equação de Bernoulli. Portanto, a primeira questão seria a letra B de bola. Vejamos o segundo exercício da aula de hoje. Os princípios físicos que regem o voo da asa delta são os mesmos que se aplicam a todas as outras aeronaves com asa. O fluxo de ar em torno da asa de um avião tem qualitativamente a forma desenhada ao lado, que eu coloquei não ao lado, se coloquei abaixo. Devido ao seu formato, existe um adensamento de linha de corrente acima da asa. Marque a alternativa correta. Então, note que esse adensamento de linhas na parte superior faz com que a velocidade na parte de cima, que eu vou chamar de 1, seja maior do que a velocidade do ar na parte de baixo. E isso já sabe que o resultado disso aqui é que a pressão na parte de cima da asa é menor do que a pressão na parte de baixo, o que acarreta, então, uma força de sustentação originada de baixo para cima. Letra A velocidade do ar é a mesma em qualquer ponto da asa? Vimos que não, está fora a letra A. B, o tempo gasto pelo movimento do ar na parte de cima é muito maior do que na parte de baixo? Não. O tempo com que ele contorna a asa, tanto na parte inferior quanto na parte superior, é o mesmo, não diferente, como aqui sugerido. Letra C, a velocidade na parte de baixo da asa é menor em relação à de cima? Com certeza, foi isso que a gente acabou de ver. A alternativa correta, letra C. Vamos ler aqui a letra D e a letra E. O tempo gasto pelo movimento do ar na parte de baixo da asa é muito maior do que na parte de cima? Não, a gente viu que o tempo é o mesmo. E letra E, a velocidade na parte de cima da asa é menor em relação à de baixo. Isso não é possível, como a gente acabou de mostrar ao longo da aula. Então, a alternativa correta, a letra C de casa. Próxima questão que eu tirei também da prova do UFPA, diz o seguinte: a figura abaixo representa o corte longitudinal de um pequeno trecho de uma artéria, ao longo da qual escoa o sangue em regime laminar. As velocidades das células sanguíneas são representadas pelas setas à esquerda, o que mostra que a velocidade aumenta radialmente em direção ao centro e se anula na parede das artérias. Então, a gente está percebendo que conforme eu vou se aproximando do centro, há o aumento de velocidade, de forma que aqui a velocidade ela é mínima e igual a zero, e no centro a velocidade ela é
máxima. O que a gente já pode afirmar só com isso aqui? Que na artéria lá, nas proximidades da parede da artéria, a pressão, aonde a velocidade ela é mínima, a pressão será máxima. E aqui, aonde a velocidade é máxima, isso vai ocasionar uma pressão mínima. Ou seja, a pressão está diminuindo da parede para o centro, ou, de outra maneira, a pressão aumenta do centro para a parede. Vamos para, então, a análise. Analisando a figura, pode-se afirmar que letra A, diferença de pressão experimentada pelas paredes sanguíneas produz uma força que as empurra para a parede da artéria? Não, gente, empurra para o centro da artéria, não para a parede, porque como a pressão ela é maior na parede do que no centro, então a força estaria sendo aplicada da parede para o centro, tá bom? Então, letra A está equivocada. Letra B, pode-se afirmar que a pressão sanguínea nas paredes da artéria é mínima. Não, a parede, ou seja, a pressão lá é máxima, está fora a letra B. C, a pressão sanguínea em todos os pontos da artéria é a mesma? Não, como não há a mesma distribuição de velocidade, então nós não temos a mesma pressão, está fora a letra C. D, que a pressão sanguínea aumenta a partir da parede da artéria em direção ao centro. Pessoal, é o contrário, ela diminui a partir da parede, então está fora a letra D, sobraria a letra E, que diz que a pressão sanguínea diminui a partir da parede da artéria em direção ao centro. Realmente, pessoal, ela vai diminuindo da parede para o centro. A alternativa correta, letra E, de elefante. E vamos encerrar nossa aula de hoje com a questão de número 4, onde nós temos aqui uma aplicação numérica da equação de Bernoulli. Então, diz assim, ó, a água entra em uma casa através de um tubo com diâmetro de 2 centímetros. Então, a água, pelo esquema, está sendo mostrado aqui o fornecimento de água, ele entra por meio do tubo de 2 centímetros de diâmetro, com uma pressão absoluta de 4,10 elevado à quinta pascal. Então, eu vou afirmar que aqui, ó, a pressão 1, que é a pressão de entrada, é 4 vezes 10 elevado à quinta pascal, ou seja, está em unidades do Sistema Internacional. Um tubo com diâmetro de 1 centímetro conduz ao banheiro no segundo andar, a uma altura de 5 metros. Então, de 5 metros de altura. Então, ponto 1, ponto 2, lá no banheiro, eu tenho uma outra pressão, porque eu tenho uma outra altura, né? A altura aqui de 5 metros. Sabendo que no tubo de entrada a velocidade é igual a 2 metros por segundo, velocidade em 1 vale 2 metros por segundo, tá? A velocidade da água, tá? No momento que ela entra na casa. Calcule a velocidade de escoamento e a pressão da água no banheiro, ou seja, lá no segundo andar. Então, ele quer saber aqui quanto vale a pressão que a água vai chegar no segundo andar e qual é a velocidade de escoamento da água no segundo andar. Para descobrir a velocidade, pessoal, ocorreu aqui uma estricção, né? A gente acabou de ver que ocorreu uma estricção porque diminuiu o diâmetro do tubo. Então, avaliando apenas a velocidade, eu posso aplicar a equação da continuidade, onde a equação da continuidade vai dizer que a área 1 vezes a velocidade 1 é igual à área 2 vezes a velocidade 2. Que área é essa? É a área de seção transversal. E a gente viu, então, que a área, tá, que contém aqui o diâmetro, em função do diâmetro, é dada como sendo π, diâmetro ao quadrado sobre 4, vezes o V1. A gente já fez esse tipo de cálculo, basta ver a aula anterior. E isso aqui é igual à área lá no banheiro, que é o π, vezes o diâmetro 2 ao quadrado, dividido por 4, V2. Então, o π vai embora com esse π, assim como o 4 vai embora com esse 4. Como o diâmetro está na mesma unidade,
eu não preciso aqui fazer alteração. Note que o diâmetro está em centímetro, tanto o diâmetro 1 quanto 2. Como trata-se de um produto, então não há o porquê eu alterar, tá bom? Então, o diâmetro na entrada é 2 centímetros, então vai ficar 2 ao quadrado, vezes a velocidade com que a água ela entra, tá? Nessa tubulação de 2, que no caso ele falou que vale 2, é igual ao diâmetro lá no tubo do banheiro, que vale 1, então vai ficar 1 ao quadrado, vezes o V2. Então, aqui eu tenho 2 ao quadrado, dá 4, 4 vezes 2 daria 8, e 1 vezes ao quadrado daria 1, vezes o V2 daria o V2. Logo, a gente acabou descobrindo que a velocidade de escoamento da água no banheiro será de 8 metros por segundo. Então, a gente acabou de encontrar a velocidade com que a água estaria sendo escoada lá no banheiro. Agora, para descobrir a pressão com que a água vai dar no banheiro, a gente deve aplicar a equação de Bernoulli, que diz que a pressão em 1 mais a densidade, a gravidade, a altura 1, mais a densidade, velocidade 1 ao quadrado sobre 2, é o mesmo quando eu colocar no ponto 2. Pressão 2 mais a densidade, gravidade, altura 2, mais a densidade, velocidade 2 ao quadrado sobre 2. Vamos para os ajustes. A altura na entrada, aqui na entrada não tem altura, porque é o tubo de entrada, né? Então, essa altura seria 0. Logo, eu terei a pressão 1, foi dado para a gente a pressão 1. Ele disse que essa pressão 1 é 4 vezes 10 elevado à quinta, mais a densidade, note que aqui está em grama por centímetro cúbico. Essa densidade, transformando em quilograma, daria 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Lembrando de que grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, basta multiplicar por 1000, que é 10 a terceira. E a gravidade já está no sistema internacional, que é metros por segundo ao quadrado. Pessoal, então aqui a densidade vai ficar 10 elevado à terceira, vezes a velocidade de entrada, que é 8, vai ficar 8 ao quadrado, dividido por 2. Desculpa, pessoal, a velocidade não é 8, a velocidade é 2 na entrada. Então, vai ficar aqui, ó, 2 ao quadrado sobre 2. Aqui eu tenho, então, a pressão no banheiro, que eu chamei de nível 2, P2, que é o que eu quero calcular, mais a densidade, que é 10 a terceira, a gravidade vale 10, e a altura do banheiro, que é o nível 2, essa altura foi dada, vale 5, mais a densidade, que é 10 a terceira, a velocidade no banheiro, que é 8, agora sim, ó, 8 ao quadrado sobre 2. Então, eu tenho 4 vezes 10 elevado à quinta, mais, eu posso simplificar aqui esse 2 com esse 2, ficará 2 vezes 10 elevado à terceira, é igual ao P2 mais 5 vezes 10 elevado a quarto, porque 10 a terceira com 10 daria 10 elevado a 4, vezes o 5 daria 5 vezes 10 elevado a 4, mais 8 ao quadrado daria 64, e 64 dividido por 2 daria 32, 10 elevado à terceira potência. Qual é o grande passo? A gente transformar tudo isso para a mesma potência. E é o que eu vou fazer, pessoal. Como a menor potência é 3, então aqui eu tenho 10 à quinta. Eu tenho que transformar isso para um 10 à terceira. Então, vai ficar 4 vezes 10 ao quadrado, 10 à terceira. E aqui eu já tenho 10 à terceira, então eu vou deixar 10 elevado à terceira. Por outro lado, eu tenho um 10 à quarta. Então, eu vou tirar um 10 daqui, ó. Vai ficar 5 vezes o 10 à terceira. E como o 32 já está acompanhado com 10 à terceira, então eu deixo como está. Fazendo o ajuste, 4 vezes o 10 ao quadrado daria 400. 400 mais o 2 que tem aqui daria quanto? 402, 10 elevado à terceira. Do outro lado, eu tenho P2 mais 5 vezes 10 daria 50. 50 mais 32 daria 82, 10 elevado à terceira.
Agora, como todo mundo está com a mesma base, eu vou pegar o 82 e vou passar ele para o outro lado, ele vai subtraindo. De um lado vai ficar 402,10 a terceira, menos 82,10 elevado a terceira. Pessoal, se eu fizer essa continha, que é pegar 402 menos 82, eu vou encontrar um valor de 320,10 elevado a terceira. E se eu quiser transformar isso para uma base de 10 a quinta, para eu comparar com a entrada, eu vou notar então que a pressão 2 é só andar duas casas, a vírgula está aqui, ó, 1, 2, daria quanto? 3,210 elevado a quinta Pascal. Note que a pressão lá no chuveiro, ela é menor do que a pressão de entrada da água, porque a pressão de entrada daria 4, 10 a quinta, e a pressão em uma altura de 5 metros seria de quanto? De 3,2 elevado a quinta Pascal. Note que aqui sofreu uma redução no diâmetro do tubo e também teve uma elevação. Então, se fosse a água proveniente da sua companhia de água local, ela entraria aí ao chegar a uma altura de 5 metros, conforme está sendo colocado, né, no problema, a pressão seria de quanto? 3,2 10 elevado a quinta Pascal. Pessoal, então chegamos ao final de mais uma aula, espero que vocês tenham gostado. Acompanhe o nosso Instagram chamado Física na Rede, professor Marcelo Martins. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ative o sininho de notificação para receber os nossos vídeos em primeira mão e dê aquele like para poder ajudar na propagação dessa nossa aula. Até mais, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.